Então, gente, dando continuidade à aula de, de hoje, a número 8, né? Nessa segunda parte, eu vou falar um pouco sobre o que seria o período de PWM, né? O que seria o PWM basicamente? O PWM, como a sigla, né? Ou como geralmente é conhecido, Pulse Width Modulation, né? É a modulação por largura de pulso, né? Ela é, na verdade, uma técnica muito usada, né? Inclusive, eu já estou aqui começando essa segunda parte com essa página do datasheet, né? Do próprio 16F628. Vocês estão observando que aqui eu tenho uma figura, essa figura é como, a, digamos assim, o PWM ele é bem consolidado, né? Na literatura, em muitos campos, né? E aqui, esse desenho, na verdade, eu estou trazendo ele porque o que seria o PWM? Vamos deixar isso aqui embaixo, por enquanto não me interessa. Vamos especificar o que a gente quer fazer hoje, né? A explicação do PWM, não sei se vocês já devem ter visto em algumas aulas anteriores, em alguns cursos por aí. Ela, como eu já falei, ela é bem utilizada em automação, na área de potência. Então, de alguma maneira, o PWM eu quis trazer aqui para a disciplina, porque é interessante. E uma coisa também que é vantajosa é que os micros, eles já muitos deles hoje em dia, eles já vêm com módulos, certo? Periféricos ao microprocessador que podem ser configurados para, né, funcionar como PWM. Então você já tem módulos ou geradores de PWM internos, né? E é isso que a gente vai ver hoje, como configurar um módulo de PWM que já está pronto lá no microcontrolador e como é que a gente configura certas coisas que são associadas, né, ao PWM. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, vou mostrar para vocês o que seria um PWM, né? Então, se a gente considera isso aqui como se fosse o eixo horizontal, né, o eixo vertical, perdão, né? Então, voltando aqui para o, né? E aqui seria o eixo do tempo, né? Então, aqui teríamos nosso PWM no domínio do tempo, certo? E a gente pode dizer que aqui, desse ponto a esse ponto, existe um período, né? Certo? É um período. O período de quem? Ah, aqui está o período T, certo? Que seria o período do PWM, né? Então, basicamente, o que a gente configura num PWM? O duty cycle, que seria como se o duty cycle, que seria como se fosse o tempo o período, ou porcentagem, ou fração de trabalho, né? Onde a gente considera que nesse momento efetivamente existe energia, mas a gente já vai entender por que isso, né? Mas observem que aqui ele faz, nesse desenho, né, do próprio datasheet, ele faz menção de quem? Do timer 2 e do PR2. Ele associa o timer 2 com quem? Com o duty cycle, né? Só que o duty cycle no final, ele é basicamente definido pelo timer 2. Assim como também o tempo final, o T grandão, é definido pelo timer 2. Ou seja, em conclusão, para configurar o PWM no microcontrolador que a gente está falando aqui, o 16F628, você precisa mais uma vez do timer 2. Então a primeira coisa é que a gente vai precisar do timer 2, né? Pronto. Isso está já de antemão pelo gráfico do próprio fabricante já está definido, né? Já está indicando que vai precisar do timer 2. Se a gente vai utilizar o timer 2, vai precisar de que outras coisas? Vai precisar do PR2, né? Que é o que define até onde o timer 2 vai contar. E a gente vai utilizar com certeza alguns registros que são preliminares na configuração do timer 2. De antemão, já então está garantido isso, só pelo fato de trabalhar com o timer 2. E agora sim, o que seria então o PWM? Então o PWM, como diz, é modulação por largura do pulso. Se eu vou modificar a largura de um pulso, significa de alguma maneira que essa parte aqui que eu vou colocar em verde, essa parte aqui, ela vai, a sua largura, né, vai ser modificada. Então o duty cycle ele pode ser desse jeito ou pode ser menor, né? Então esse sinal poderia ir aqui e voltar para zero aqui, um pouquinho antes, se eu quisesse.
É claro, então eu posso modificar a largura do pulso. Então, a largura do pulso eu posso alternar lá, internamente, no microcontrolador. Então, isso já sei de antemão que vai acontecer. E tudo em função de quê? Do timer 2. Certo? Então ele na certa, lá tem um módulo que utiliza o timer 2 em conjunto com algumas lógicas combinacionais sequenciais lá para poder garantir o que a modulação. E o que seria a modulação por largura de pulso? Onde está a aplicação disso? Imagine que você sabe de antemão, né? Por algumas aulas que você já deve ter visto, por aí de potência ou algo, que se eu tenho um sinal como esse aqui, né, no tempo, né? Um sinal que é desse jeito, certo? E ele é dessa maneira. E por aí vai. Imaginemos que aqui está meu período, T, né? O mesmo T daqui. E aqui tem zero, né? Então aqui está meu sinal, vamos chamar de Y de T, né? Então, o que a gente sabe de um sinal como esse, que é periódico, de antemão, se ele é periódico, a gente pode dizer que Y de T, ele pode ser aproximado, né? Por alguns coeficientes, né? Geralmente, né? A de zero mais um somatório de A de I cosseno de N ômega. Nesse caso eu vou botar N aqui, né? E aqui também, isso aqui, aliás. Vou tirar isso aqui. Eu só estou querendo contextualizar, né? Porque acho que de alguma maneira, a ver, vamos lá. De alguma maneira isso aqui é importante, né? Sempre lembrar, né? A N cosseno de N ômega de T mais um somatório de B de N seno de N ômega de T, sendo que aqui é N igual a 1 a T infinito e aqui também N igual a 1 a T infinito. Isso é o que? Série de Fourier. Mas o que significa isto no final? A de 0, A de N e B de N, já sabemos que existe uma fórmula para calcular cada um desses coeficientes, mas temos A de 0 que sempre é igual ao que? De 0 a T, certo? De quem? Da função y de t, né? E dividido sobre o t, né? 1 sobre t. Isso aqui é a representação de quem? Do sinal, certo? Que a priori a gente decide que ele é periódico de 0 a t. 1 sobre t, o resultado dessa integral, é o componente a de 0 da expansão de Fourier, né? Essa expansão de Fourier ela é aproximada, né? Por quê? Porque você pode considerar um número cada vez maior de harmônicos que são contribuídos por essas duas parcelas aqui, certo? Mas esse sinal aqui, a priori, para ele ter esse comportamento, precisaria de infinitas, né, contribuições harmônicas, ou seja, infinitos termos cosseno n ômega de t e infinitos termos seno n ômega de t. Qual a questão aqui? Que a parte harmônica é contribuída por quem? Por esses aqui. Então, para eu conseguir esse comportamento alto, 1, 0, 1 e 0, eu vou ter que utilizar infinitos, né, componentes harmônicas com infinitos múltiplos de frequência, da frequência natural. Ômega zero, vou colocar aqui ômega zero, né? Então, bom, isso de antemão vocês já devem ter visto em alguma disciplina, né? Esse conceito, né, de expansão de Fourier. Quando você analisa esse componente a zero, você está analisando o que, na verdade? Está analisando a posição da tensão de corrente contínua, por exemplo, vamos supor um nível, um valor médio, na verdade, isso aqui é um valor médio, né? Esse valor médio pode estar aqui, né? Ou você pode ter esse valor aqui. De que vai depender isso? Vai depender de se você observa aqui, na verdade, isso aqui é como se fosse a área, né? A área de 0 a t. Se eu aumento a largura do pulso, a área também aumenta. Se eu diminuo a largura do pulso, a área diminui, certo? Porque a amplitude não varia. Então, aumentar a área significa aumentar o valor do valor médio. Diminuir a área representa, em outras palavras, diminuir a largura do pulso, diminuir também o valor médio. O valor médio, em outras palavras, o nível de C
que representa a contribuição desse sinal elétrico que a gente conhece como PWM. E para que serve isso? Se eu reduzo ou aumento esse nível médio, eu posso, por exemplo, vamos supor, em um motor, aumentar a velocidade quando aumento essa tensão, esse valor médio de tensão, assumindo que isso aqui seja em volts, né? Vamos supor. Então, quando eu aumento, certo? Eu aumento a velocidade, quando eu diminuo a velocidade, né? Então, de alguma maneira, o PWM, essa seria uma aplicação dele. Né? Então, o PWM é conhecido por esse tipo de, digamos assim, modulação. A palavra modulação é justamente por isso, né? Tipo, você modula, ou em outras palavras, você codifica alguns valores, modificando a largura de um pulso. Simplesmente a largura de um pulso termina modificando todos os valores possíveis de valores médios, que por sua vez equivalen a valores de, no caso do motor, velocidade. No caso de, sei lá, de luz, lâmpadas, pues pode significar a luminosidade, né? E por aí vai, né? E por aí vamos nos desencadeando por mais e mais exemplos, né? Observem que aqui eu nem precisei falar das componentes harmônicas, né? Simplesmente deixei daquele jeito, né? Então, voltando de novo para aqui para o microcontrolador, o que que a gente quer no final? É modificar a de zero, né? Então, voltando aqui, além de precisar o timer 2, vamos ver o que que ele fala em relação à configuração desse módulo, né? Ele diz, a priori, que o período vai ser calculado como isso que está aqui, ó. A ver, o option reg, vou deixar para cá. Ele está me dizendo lá no datasheet que ele vai utilizar isso aqui, ó. Ele está me dizendo que o período PWM ele vai ser o valor que eu tenho em PR2 em decimal mais 1 vezes 4 vezes TOSC vezes o valor do prescale do timer 2. Em outras palavras, colocando isto em idioma ou colocando em português, esse TPWM, vou colocar assim, vai ser igual a que ao valor que eu tenho em decimal do PR2, vou colocar aqui assim, para que vocês saibam que está em decimal, mais 1. 4 vezes o tempo de oscilação é o mesmo que um ciclo máquina, né? A duração de um ciclo máquina. Então, vou colocar aqui apenas ciclo máquina, né? Ciclo máquina, né? Vezes, aliás, tá meio confuso isso aqui, né? Vou colocar CM melhor. CM, ciclo máquina, vezes o prescale, né? Prescale do timer 2. Né? Então, com essa expressão a gente calcula o período PWM. Em outras palavras, se a gente define o período, a gente vai saber quanto é o valor que a gente vai colocar nele em T grandão, né? Esse T, por sua vez, é o que representa de alguma maneira, digamos assim, eh, a frequência, né? A frequência, em outras palavras, do PWM, né? Então, pronto, está definido o período, de acordo com as informações passadas eh, pelo fabricante, né? Então a gente vai precisar dessa expressão e então observamos que de antemão, pelo fato de precisar do timer 2 e do PR2, temos que configurar o timer 2, né? Observem que aqui tem um diagrama também, né? Vamos ver aqui, ó. Esse diagrama é interessante. Vou levar para lá para o... Vou colocar ele aonde? Vou colocar ele por aqui, né? Aqui para que não fique tão distante do que eu estou falando. Como que funciona esse diagrama aqui, gente? Como que funciona ele? Melhor, o que que ele quer representar aí? Basicamente é o seguinte, né? Temos um registro aqui que é o CCPR1L, que a gente vai utilizar, e o CCP1COM, né? Então, na verdade, é como se aqui tivéssemos 8 bits, né? 8 bits, e aqui tivéssemos mais 2, o 5, o 4 e o 5 de um outro registro, né? Para complementar, para dar em total, né? 10 bits, ou seja, eu tenho 2 elevado a 10, ou seja, 1024 posições. Esse registro aqui é o encarregado de aumentar ou diminuir ou
do testículo, ou em outras palavras, a largura do pulso, né? Então, se eu tenho 10 bits, eu tenho 1024 larguras possíveis. É basicamente isso, né? 1024 larguras possíveis. Interessante, né? Já a maneira de contextualizar isso, né? Temos um outro aqui. Ah, bom, aqui tem o timer 2. Observem que aqui tem o timer 2, o comparador e o PR2. Isso aqui é como se fosse uma parcela do que ele mostra lá no datasheet para se referir à arquitetura lógica sequencial do timer 2. Ele pegou essa parte emprestada lá e mostrou aqui de novo, querendo dizer que o PR2 você carrega um valor e ele sempre está se comparando com o valor do timer 2, né? E ele sempre comparando isso, um dia vai chegar e verificar se é igual ao que ele tem no DotSQL. Porque se é igual, significa então que ele já pode, digamos assim, colocar em 1 ou em 0 o valor do PWM, por exemplo, se ele está aqui em 1, quando ele chega aqui nessa posição, ele tem que ir para 0, né? E para ir para 0, ele tem que ter uma igualdade, tem que ter predefinido um valor. Esse valor está aqui em PR2, né? Então ele vai comparando o tempo todo, quando sejam iguais, então nesse caso ele manda para 0, né? O nosso nossa saída. Só que aqui é um latch RS, né? Quando você aciona isso é set. Só que aqui, pelo que eu estou vendo, ele tem uma saída, um triestado aqui negado, né? Bom, mas isso aqui não importa porque, a ver, vejamos, tem uma outra parcela aqui. A gente vai ver com detalhe. Vamos. Isso mesmo. Eu acho que aqui a gente vai ter que de alguma maneira estar comparando constantemente. eh, Vamos ter que comparar constantemente os valores que estão aparecendo aqui, né? E pelo que eu tô vendo, ele bota em 7, né? Teria que botar em 1. Uhum. Mas vamos ver também isso aqui, porque esse CCPR1H, em algum momento a gente pode utilizar também para aumentar a contagem, né? Digamos assim, a contagem eh, das larguras, né? Das larguras, a gente pode aumentar de 1024 para mais de muito mais que 1024, né? Podemos inclusive triplicar, quadruplicar, podemos realmente conseguir muitas mais, com essa estrutura aí podemos conseguir muitas mais possibilidades, né? A ver, vamos lá, é isso mesmo, porque aqui tem o CCPR1H, que é slave, escravo, então vai depender do anterior. É como se de alguma maneira a gente aumentasse. Então, se aqui a gente tem mais 10 bits, então por cada uma das larguras que temos dentro das primeiras 1024, eu posso ter outras 1024 para cada uma delas, né? Então, teríamos realmente 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, né? É isso mesmo, é 2 elevado a 20, né? 2 elevado a 20 possibilidades, né? Bom, então feito isso, o que a gente vai fazer agora é configurar esse circuito tudo, né? E vamos pensar um pouco na lógica que deve ser feita para configurar esse sistema tudo. Essa seria como a atividade do PWM que eu queria mostrar para vocês hoje. E então vamos começar, né? Antes disso, bom, sim, claro, evidentemente a gente tem que também saber o que a gente vai configurar nesse processo tudo aí, né? Evidentemente sabemos que vamos a utilizar o timer 2, né? Então, para utilizar o timer 2, a gente precisa de antemão configurar, né, o que seria a ver, o que seria, deixa eu ver aqui, o datasheet, cadê? Tá aqui, pronto, datasheet, né? Teríamos que configurar o timer 2 e nesse caso aqui no timer 2 já sabemos que tem uma estrutura. Olha aqui mais uma vez o timer 2 e o PR2, né? Então vocês observam que claramente a gente precisa, né, dessa estrutura, né, dessa comparação, né? Eu vou trazer aqui um pouco do deixa eu ver se eu tenho um datasheet. Não, não tenho não. Eu vou trazer aqui melhor esse aqui, o T2Com, certo? O T2Com é o quê? Um registro de controle do timer 2. Então a gente vai precisar dele, porque evidentemente
precisamos de configurar o PR2, que está associado por sua vez ao timer 2. E precisamos pré-escalar, porque a gente viu que na expressão vamos utilizar o pré-escalamento do timer 2, né? Então, de alguma maneira, ele vai ter que, né, aparecer aí nessa configuração, né? Que outra coisa? Vamos habilitar o timer 2 on, né, para dizer que o timer 2 vai funcionar e os outros bits de saída, nesse caso o pot scale, né, do timer 2, lembrando que ele tem um pot scaler, né, ele vai ser desabilitado. Não vou utilizar, vou deixar 1 para 1, que seria o mesmo que não utilizar pot scale, né? Então vou deixar 0, 0, 0 tudo, né, e vamos ter que configurar isso aos poucos, né? Então a primeira coisa, observando aqui mais uma vez o diagraminha, né? Aqui vocês estão vendo o que a gente vai fazer hoje. Eu vou colocar aqui isso, pronto. E então, primeiramente, vamos ter que configurar. Ó, eu coloquei aqui, certo? No diagrama de Proteus, o RB3, na verdade, é a saída que diz CCP1, ou seja, onde eu vou ter a saída do meu PWM. Eu não é em qualquer pino, que eu posso conseguir isso em qualquer pino desde que eu elabore também um algoritmo para PWM, né? Mas não é nada interessante fazer isso, para ser sincero. Então, na verdade, já que ele tem um módulo e pronto para isso, então eu tenho aqui o CCP1. E aí está. Esse CCP1 se comunica com A, ou seja, RB3, que é onde tem a saída do CCP1, vai se comunicar com o canal A. E lá é onde eu vou ver efetivamente o comportamento de quem? Do meu, eh, digamos assim, do meu PWM. Ele tem que ir aumentando. Por outro lado, eu vou ter aqui no RB0 um pulsador que quando pressionar vai enviar um sinal positivo, em outras palavras, 5 volts, né, dando um lógico, né, produzindo um lógico, e com isso ele vai verificar se é pressionado, então eu quero que ele aumente a largura. Quando eu pressionar de novo, ele vai aumentar. Então, basicamente é isso, né? A gente quer que com isso aqui a gente possa interagir com o micro e o micro ir aumentando aos poucos, né, a largura do pulso, né? Incrementando a largura do pulso. Basicamente é isso, né? Então, isso aqui seria a aula número 08B. Pronto, então vamos lá. Então, para isso, então, vamos fazer o quê? Primeiro, em RB0, a gente vai ter que configurar a porta, né? Vamos ter que configurar a porta e lembrando que tem um resistor de pull-up também, né? Então, aí sim, eu vou ter que trazer esse desenho aqui, que já estava pronto. Isso. Vamos ter que configurar esse registro, que já falei várias vezes, importantíssimo esse registro. E temos que também configurar o TRIS-B. Mas o TRIS-B eu não vou trazer, que já sabemos qual a dinâmica dele. Está no banco 0 e eles definem bit a bit, né? O que vai ser entrada e o que vai ser saída. Pronto. Mas entretanto, a gente vai ter que definir quem vai ter que configurar o PR2, né? O PR2. O PR2, só para lembrar, aproveitando que estou com o datasheet aqui perto, na memória de dados temos, a ver, temos aqui, né? O PR2, eu não queria ver assim não, memória de dados, aqui o PR2 ele está aqui na posição 92H do banco 1. Então, de alguma maneira, eu vou ter que ir no banco 1 e configurar o PR2. Mas, para isso, a gente vai primeiro definir qual é o valor que a gente quer, né? Lembrem que se eu venho para aqui, PR2 em decimal somado com 1 vezes o ciclo máquina, que nesse caso é 1 microsegundo, vezes o pré-scale do timer 2, vai me dar o período PWM. Então, a partir dessa expressão, vamos configurar o PR2 e o prescale do timer 2, né? Então, se a gente quer configurar o timer 2, vai precisar, além do PR2, o registro T2COM, né? Esse registro está aqui, né? Que vocês já sabem que esse registro é importantíssimo para falar do prescale, né? Então, eu vou trazer ele, vou botar ele aqui, ó.
certo? Pronto. E agora, além de configurar o T2COM, a gente também vai precisar configurar o INTCOM, né? Que é o que trabalha com interrupções. Querendo ou não, a gente vai precisar de uma que outra interrupção. Mas por quê? Vamos lá aqui no módulo PWM e vamos ler um pouco, né? Vamos ver algumas características. Ele fala que o duty cycle, ele vai ser o que você coloque aqui em CCP-R1L e o CCP1 com apenas nos bits 4 e 5 vezes TOTS vezes o prescaler, né? Ou seja, em outras palavras, essa expressão é para o período e essa aqui para o duty cycle. Então, já deixo lá também no quadro, isso também é importante. Então, de alguma maneira, eu vou deixar isso aqui, ó. Aliás, nem precisa fazer isso. Vamos ser um pouco menos. Deixamos aqui. Que seria o quê? Respeitando, né, a estrutura lá do fabricante, ele está dizendo o que exatamente? Que ele vai pegar o conteúdo desses dois aqui, que é o que está lá no meu, aliás, no diagrama, que eu botei aqui esse diagrama, ó, esse diagraminha aqui, essa parte que diz comparação, né? Então aqui ele vai comparar o que eu tiver em CCP R1L e aqui. Pronto. Aí está definido. A única diferença aqui é qual, gente? A única diferença aqui. Na verdade, observem que aqui o valor que define o duty cycle, como já mostrei, é isso aqui o que define a expressão que tinha anteriormente nesse diagrama aqui, né? Então, observem que é isso que eu queria mostrar. Ele agora mostrou aqui, ó, o duty cycle, vamos colocar como delta, né? Do PWM vai ser igual aqui a CCPR1L, ou seja, tudo que estiver nesse registro aqui, certo? Junto com o que tiver nos 2 bits 4 e 5 do CCP1 com, né? Então isso é o mesmo que colocar CCP, né? R1L, certo? Com CCP1 com, né? 4 e 5, ok? 4 até 5, né? Na verdade, mas bom, vou deixar assim mesmo. Em decimal, TOSC aqui é o período de oscilação do clock, né? Não é o ciclo máquina. Então, se eu quero expressar isso em termos do ciclo máquina, pois então simplesmente vezes o ciclo máquina dividido 4, né? E vezes P, o mesmo que utilizo aqui é o mesmo que utilizo aqui. Então, PTMR2. Basicamente isso, né? O mesmo prescaler. E então, dessa maneira, já fica mais claro onde se calcula o período e onde a gente termina calculando o duty cycle. Onde está o período calculado aqui, na verdade? Onde que a gente faz a comparação do período e onde faz a comparação do duty cycle. Essa aqui é do duty cycle, né? Na verdade, essa comparação aqui, na verdade, o PR2 com isso é o duty cycle e o resultado disto com relação à comparação do disso aqui, essa comparação aqui, na verdade, perdão, essa aqui é a comparação do duty cycle, PWM, e essa aqui é a comparação associada ao período, T, PWM. Então, temos duas comparações, né, nesse diagrama, e é isso aí que ele termina utilizando, né? Então, aí a gente termina configurando o quê? O PR2, vamos ter que configurar esse registro aqui, o CCPR1L e o CCP1 com apenas no 4 e no 5. Então, já sabemos que precisamos também disso, né? Bom, isso por um lado, né?
temos que configurar o T2COM, temos porque no T2COM configuramos o prescaler, option reg porque a gente vai trabalhar com a porta B, de alguma maneira a gente não vai utilizar, e vamos ter que prescalar provavelmente alguma coisa, esse alguma coisa é o que? Não, mas aqui não tem timer 2, prescalamento, certo? O prescalamento é somente aqui no T2COM, T2COM, mas a gente pode fazer o seguinte, vamos construindo aos poucos, vamos ver em que parte a gente pode, digamos, de alguma maneira trocar algumas coisas, né? Mas, por enquanto, acho que é só isso. O PR2 já mencionei, o T2COM, o CCP1COM e temos o CCPR1L, né? Então, já podemos logo de antemão passar para o MPLAB e começar a configurar algumas coisas. Lembrando que o TRIS-B também, né, que a gente falou, aqui seria o que? TRIS-B, né? Seria o que? Nesse caso, RB0, ele vai funcionar como, e nesse caso, RB0 vai funcionar como entrada, então tem que ser 1, e o RB1 vai funcionar como, RB1 não, RB3, né? RB3 vai funcionar como saída, né? Só isso. Então, pronto, né? Não tem muita ciência aí não, isso por enquanto já está claro, né? Então vamos mudar agora para a tela do... Deixem que eu mude aqui, a ver, pronto, beleza. O que a gente vai fazer agora então? Observem que aqui no... já tenho algumas coisas pré-definidas, o Watchdog Timer desapareceu, agora é off de novo, né? Interessante que vocês podem inclusive utilizar o Watchdog Timer para, talvez, digamos assim, quando ele chegue no final, tipo, quando o PWM chegue no final ou máxima largura possível, ele resete e outra vez comece tudo de novo, né? Isso de alguma maneira é um incremento de potencial, né? De valor médio. E de alguma maneira isso estabelece um comportamento tipo rampa, né? Rampa unitária, né? Ou uma rampa, simplesmente com coeficiente angular conhecido, certo? Definido. Então, isso também pode ajudar, né? São coisas que vão acontecendo, vão trazendo ideias e assim vai, né? Então, vamos lá. Então, começando com isso, bom, aqui eu já defini o vetor de reset, por quê, né? Evidentemente, em algum momento, eu quero que esse botão aqui, quando pressionar, ele aumente, né? Então, isso de alguma maneira é como uma interrupção. Mas, embora eu tenha colocado aqui na interrupção RB, no pino int RB0, que também funciona como interrupção externa, eu não quis dessa vez utilizar a interrupção externa. Eu vou utilizar um tempo, certo? Eu quero que a cada vez que ele complete um tempo, certo? Por exemplo, a cada 2 segundos, ele permita avaliar o que está acontecendo no botão, né? Então, tipo assim, eu tenho duas maneiras. Uma é utilizar a interrupção externa a cada vez que eu pressionar na interrupção externa, quando ele entre na interrupção propriamente dito, no vetor de interrupção, produzido e habilitado pela interrupção externa, eu quero que ele aumente o ciclo máquina, aumente, perdão, a largura o duty cycle ou simplesmente a largura do pulso, né? Ou também tem outra maneira, vamos criar um timer, com o timer 0, por exemplo, e vamos configurar ele para que conte um tempo, né? E a cada vez que termine esse tempo, pela interrupção do overflow do timer 0, ele entre lá na interrupção e verifique se esse botão está pressionado ou não. Então temos duas maneiras, né? Eu gostaria de fazer das duas maneiras, mas pelo tempo acho que vou fazer uma só, né? E aí vocês vão tirando dúvidas nas próximas aulas, né? Então, inicialmente o que vamos fazer? Vamos aqui no MPLAB, certo? E vamos configurar, evidentemente, o que é necessário de antemão, né? Comecemos por falar aqui, né? Então, ó, aqui está o vetor de reset, o vetor de interrupção, né? Que já tínhamos visto ele anteriormente, né? E aqui está o início. Sabemos que de antemão eu quero ir para onde? Para o banco 1, né? Estando no banco 1, o que eu vou fazer? Vou configurar o TRIS-B. Já disse que o TRIS-B vai ser o quê? O RB0 vai ser entrada, né? Então eu vou colocar BSF, né? BSF, TRIS-B, TRIS-B, pino RB0. RB0. Nesse caso, eu botei ela como entrada.
E agora faço a mesma coisa com RB3, né? Só que aqui eu vou colocar isso. Dessa maneira eu já configurei o RB3 como saída. Pronto, está feito. Por outro lado, vimos que o Option Reg ele vai ter que ser configurado, né? O Option Reg nesse caso vai ser o quê? Então, eu não mostrei isso lá, né, no quadro, mas a ver. Voltemos para o quadro de todas maneiras, né? Vamos voltar para o quadro. E aí, pronto. E o que temos aqui, gente? Então, o Option Reg, né, ele vai ter que ser configurado em função de quê? Em função disso aqui, ó. Temos que, como estamos utilizando a porta B, eu quero a priori desabilitar todas os pull-ups, não vou colocar nenhum pull-up fora, vou colocar, não vou colocar pull-out, aliás, né, então vou colocar um aqui. Não estou usando interrupção externa, zero, aqui também zero e aqui também zero. Tudo isso zero porque esses dois têm a ver com timer zero, por enquanto não estou usando timer zero, né? E aqui o PSA, o Prescaler. Eu estou usando o Prescaler para quê? Para o Watchdog Timer ou para o Timer 0? Não estou usando o Timer 0, então não importa, tanto faz. Eu vou colocar aqui 0, aqui 0, aqui 0 e aqui 0. H80, né? Em hexadecimal, certo? Pronto. Então tá feito. Que outra coisa, gente? Bom, sim, o PR2. Como já sabemos, o PR2 tem a ver com o quê? Com o período, né? Então, evidentemente, o valor que você vai colocar aqui não tem nenhum significado para você diretamente com o período. É indiretamente, por quê? Porque o valor do PR2 é utilizado para calcular o período, né? Então, vamos supor o caso mais, digamos assim, o caso maximal, né? Que seria, nesse caso, quando o PR2 seja o valor máximo, 2,55, né? Então, PR2, né? Assumindo, né? Assumindo PR2 igual a FF, né? Em hexadecimal, então isso é o mesmo que 255, né? Em decimal, né? FF em hexadecimal, 255 em hexadecimal, né? Dessa maneira, somado com 1 dá 256 vezes o ciclo máquina, que já sabemos que Cm vai ser igual a quanto? A 1 microsegundo, porque estamos trabalhando com uma frequência de 4 para 4 MHz, né? Então isso leva a 1 microsegundo, né? E o Prescaler? O Prescaler está onde? No T2Com. Então, interessante. Quanto é que eu vou botar no Prescaler? Isso seria como uma pergunta, né? Então, a gente pode botar o que aqui, ó. O Prescaler oferece três possibilidades. Um para um, que não me interessa, porque nesse caso seria 255 ou 256 vezes cm, que é um microsegundo, vai dar 256 microsegundos. Não sei, acho que um período de 256 microsegundos não me vai dar suficiente espaço de tempo para eu lá no Proteus ver realmente algo legal, tipo uma mudança, né, interessante. Eu quero uma janela de tempo um pouco maior. Então, para isso, o período tem que ser maior, né? Então, eu vou querer colocar 1 para 16, né? 1 para 16 significa colocar aqui qualquer coisa, porque tem um x. Esse x significa um don't care, não importa. Então, eu vou colocar aqui 0 e aqui eu vou colocar 1. Com isso aí, eu já garanto que o prescaler do timer 2 seja 16 overflows para um acionamento, né? 16, perdão, nesse caso é 16 ciclos máquinas, perdão, 16 ciclos máquinas para uma contagem, né? Então pronto, aí já foi para, nesse caso, a ver, teríamos que o período, né? O período PWM para um prescaler PTMR2 é igual a 16, né? Então, nesse caso, teríamos 256, né? Vezes um microsegundo, vezes, nesse caso, teríamos que
16, né? Então vamos pouco a pouco ver isso aqui. Cadê o negócio aqui? Cadê? Pronto. A caneta aqui, ó. Eita, aqui. E aqui seria 16, né? Então pronto, 256 vezes 16, 4096 microsegundos, ou mesmo dizer 4.096 milissegundos, né? Com esse período aí, em outras palavras, a maior largura possível pelo PWM vai ser quanto? Tecnicamente, teoricamente, 4.96. A maior largura possível, ou seja que eu tenho em 1024 possibilidades, né? Ir de 0 até 4.096 milissegundos. Essa seria como a variação, né? De 0 a 4, aproximadamente 4.1 milissegundos, né? Basicamente seria isso. Então esse seria o período PWM que a gente vai utilizar hoje. Como configuro isso? Então vou lá no T2COM, já de antemão, vou lá e coloco aqui o que? 0. Não vou colocar put scale porque não quero escalar o overflow, então vou deixar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui, né? O timer 2, ele vai funcionar, né? Então ele tem que ser 1. E aqui é 1. Então isso aqui é o que? 6. E aqui é 0. Então vamos carregar H06. Pronto. No T2COM vamos carregar isso. No Option Reg vamos carregar isso, né? Por enquanto. Que outra coisa foi que eu falei? Ah, sim. Bom, e lá no Proteus eu tinha dito, bom, tem duas maneiras, né? De verificar o que está acontecendo, né? Lá no botão, certo? Eu falei uma com interrupção externa e outra é criar uma janela de tempo com um timer, outro timer que não seja o timer 2, né? Que vai estar ocupado trabalhando só para o PWM. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Vem aqui, né? E observa que no Option Reg tem o timer 0, né? Então é interessante que a gente trabalhe com o timer 0. Com o timer 0 a gente vai criar uma interrupção por overflow e cada vez que ele chegar no máximo de contagem do timer 0, eu quero que ele verifique o que está acontecendo com esse botão. Se é pressionado, então incrementa o ciclo de trabalho. Se não foi pressionado, então espere a próxima interrupção e verifique se foi pressionado. Se não foi pressionado, deixa do jeito que está. Se ele vê que está pressionado, então aumenta o ciclo de trabalho em uma unidade, por decir assim, em uma posição a mais. Em uma posição a mais dentro de quem? Do registro CCP R1L, né? A composição, né, dos dois, né? Esse aqui, né, na verdade. Essa composição aqui, né? Eu quero que ele vá aumentando de um em um, né? Então, se eu verifico que o botão está pressionado, isso aqui vai aumentar em uma posição. Se eu pressiono o botão de novo e finalizar a interrupção do timer 0, ele chega lá e verifica que o botão foi pressionado, então isso aumenta mais em um, e assim por diante, né? Então, na verdade, eu vou explicar aos poucos como é que a gente vai fazer isso. O interessante dessa atividade é que vocês estão vendo que já estamos trabalhando com dois temporizadores, né? Ao mesmo tempo, né? O timer 2 e o timer 1. Bem, e o timer 0, né? Então, para isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, né? E configurar logo o timer 0. O timer 0 ele se configura onde? Aqui no Option Reg, né? O Option Reg ele diz que o PSA, o pré-escalamento, é para o watchdog timer ou para o timer 0. Eu vou assinar para o timer 0. Então, PSA em 0, já está em 0 aqui, ó. Certo? Por outro lado, o pré-escalamento que eu vou dar para o timer 0, nesse caso, vai ser que? Então, lembremos que o timer 0 é basicamente o que? É isso aqui, né? Essa coluna. Então, eu vou pré-escalar para isso aqui, ó. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, o máximo. De tal maneira que eu tenha tipo assim, vamos lá. Se meu tempo, digamos assim, o tempo do timer 0, né? Ele é igual a quê? Ao que eu colocar em timer 0, certo? O valor que eu colocar no timer 0 menos D, lembrem que eu fiz isso lá com você em uma aula, vezes o ciclo máquina, vezes o pré-escalamento do timer 0, né? Então eu vou escolher o máximo pré-escalamento,
O D vai ser igual a zero, D vai ser igual a zero, né? Timer zero então vai ser o quê? Né? Vai começar a partir de zero até chegar no final, né? E o ciclo máquina pues, é um microsegundo e o prescaler, como vai ser o máximo, vai ser 256, né? Então, nesse sentido, eu estaria carregando isso aqui com 1 e 1, né? Então, na verdade, não mais vamos colocar isso, vamos colocar H87, certo? Pronto, e aí tá certo, né? Dessa maneira, então, a gente simplesmente vai fazer o que? Vai carregar esse valor no Option Reg, vamos configurar a porta B, o tris B, que já configuramos no MPLAB, e agora vamos a configurar também o PR2. O PR2 é o que? Ele está associado com o período, né? E eu falei o que? Vamos configurar o PR2 com, eu botei aqui, ó, 255, ou seja, FF. Depois vamos para o banco 0 e lembramos que temos que configurar aqui o T2 com H06, né? Temos que configurar aqui mais, a ver, o intcom, né? Porque de alguma maneira, agora como vamos trabalhar com o timer 0, de alguma maneira agora a gente vai se preocupar com que? Com, ah, com a interrupção por overflow, né? Do timer 0. Porque quando o timer 0 tiver uma interrupção por overflow, certo? É lá onde eu vou tratar a interrupção perguntando primeiramente por quê, se o botão lá em questão foi pressionado. Então, de alguma maneira, tenho que habilitar o intcom. Vamos logo ver o intcom, o que tem, o que nos oferece, que é necessário para poder trabalhar com eles, que são isso aqui, ó. Basicamente, essa receita, né, de configuração do intcom, que já falei em algumas aulas anteriores, é baseada em habilitar todas as, digamos assim, todas as interrupções globais, periféricas, o T0 IE, interrupção por overflow do timer 0, tem que habilitar, então é 1, e a interrupção externa, RB0, não vai ser utilizada, então desabilita, então aqui vai ficar, vamos colocar isso aqui também, interessante que já fiquei lá, né? Gente, tá ficando tarde e eu, bom, e aí está, né? Então, basicamente é isso aqui, né? Que colou aqui e não me... Ah, já, pronto, agora foi. Pronto, estando aqui no intcom, sabemos que vamos ter que configurar o quê? Ou vamos ter que configurar aqui como 1, 1, 1 e 0, como falei. E aqui, pues, obviamente não vai utilizar. Isso aqui é o próprio estado do intcom que vai trabalhar e vai nos dar essa informação. Então aqui na verdade eu vou botar como 0, aqui também como 0 e aqui obviamente também como 0. Então no final isso ficou parecido não, exatamente igual a E0, né? Então vamos carregar em hexadecimal E0, né? Pronto, certo? Que mais a gente vai fazer? Além disso, e evidentemente temos que carregar os valores iniciais onde? No CCP-R1L e no CCP1 com apenas nos bits 4 e 5. E para isso, então, evidentemente, a gente vai pegar a posição deles. Só que existem esses registros como tal, tem uma configuração diferente ou eles estão na memória de dados. Então, se a gente for aqui no PWM, no modo PWM, ele fala um pouco disso aqui, ó. Diz CCPR1L está na posição 15H da memória de dados. O CCPR1H também na posição 16, está um adjacente ao outro. E o 17 H tem um CCP1 COM. E a gente se interessa por bit 4 e 5, tanto é que eles são conhecidos como CCP1X e CCP1Y, né? Então a gente vai configurar eles dois, né? Então, mas para a gente não entrar em muita conversa aqui e ficar divagando muito, o que que eu vou fazer aqui? A gente tem 10 bits, né? Certo? Porque esses dois, somados com os 8 do CCP1 R1L, da posição 15, dá 10, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar apenas os
do maior valor, né? Não vou colocar tudo em 1, porque senão vai dar que é 1023, né? Eu não vou querer que seja 1023 possibilidades. Eu quero que dê para a gente ver um pulo de uma largura para outra bem significativo. Então, para isso, eu não vou utilizar o máximo, né? Vou utilizar menos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar CCP-R1L e vou colocar tudo em zero. E vou pegar CCP1 com e vou carregar apenas em CCP1X e CCP1Y. Eu vou carregar em... Deixa eu ver aqui. Vou carregar. Espera aí. 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou carregar. Ah, tá. Perdão. O bit 4 e 5 eles contam como. Deixa eu pensar aqui. Tá. 0, 6. Vamos colocar eles em 1 para ver o que acontece, né? Então, 1 e 1, como eles são os bits de mais alto nível nessa configuração, observem que aqui tem na anotação que a gente está utilizando aqui, que é a mesma do datasheet, né? Vejamos aqui, ele é CCPR1L, é isso mesmo, então, efetivamente, a gente vai utilizar eles dois como se fossem a primeira parcela, né, da configuração. Então, 4, 5, eu vou colocar 4 e 5. Eu posso colocar eles em 1, né? Deixa eu ver aqui o datasheet de novo. É isso mesmo. É 5, acho que eu botei ao contrário lá, eu botei 4 e 5 mais. Ao contrário, né? 5 e 4, né? Então, nesse sentido, eu vou botar apenas... vamos configurar aqui, gente, que são 10 bits, né? Se você coloca... Vamos organizar isso aqui, né? Vamos organizar isso aqui melhor. Vamos colocar aqui, ó. O CCPR1L é 8 bits, né? Só que eu tenho mais 2 bits para dar 10. Só que depois eu pego essa palavra toda e divido em parcelas de 8, né? Então aqui eu vou ter 8 bits. E aqui eu vou ter 2, que sobra, né? Só que eu tenho que fazer a divisão de direita para esquerda, né? Nessa divisão eu vou ter aqui 2 bits, né? E eu quero que ele contabilize da seguinte maneira. A ver. Como seria? Então aqui teríamos um... Não. Aqui teríamos, na verdade, 2 bits, então. E teríamos os outros 8 aqui, né? Aqui eu vou colocar, então, 0 e 0. Não me interessa chegar ao máximo, então já vou colocar em 0 os mais significativos. Eu vou colocar aqui 0, 0, certo? Aí falta mais 6 nesse caso. Mais 6, não. Bom, 6 aqui, né? Então aqui poderíamos colocar, a ver, isso aqui. Não, não, não. Aqui seria 0. 0, 1, 1, 0, 0. Nesse caso, a gente teria o que? Estaríamos fazendo uma... Aqui seria... Que número seria esse aqui? Bom, só que aí que está. Como eu não estou configurando, não me preocupo com isso aqui, que não me interessa, eu sei que esse número aqui pode ser H0, 1, 2, 4, 8, né? 12. A, B, C. C, né? Pronto. O que que eu vou fazer aí? Eu vou ir de 0 até 12. Eu vou ter 12 possibilidades, em outras palavras, né?
Essa é basicamente a ideia disso aqui. Então, você tem que ver muito bem isso que eu fiz agora. Eu botei 12, eu queria 12 para que assim tenha você 12 pulsadas nesse pulsador externo. E quando chegar na última, você fecha, né, você fecha a sua largura de pulso, certo? Até ser igual ao valor, digamos assim, até o tempo do duty cycle ser igual ao tempo do período, né? Ao período, né? Então, basicamente é isso. Como carrego isso? Eu carrego isso diretamente usando o MPLAB, eu coloco esse valor aqui e pronto. E ele já vai direto para o, digamos assim, nesse caso, que é isso que eu estou vendo aqui, 0, eu tenho que carregar esse valor no CCP 1COM, né? Então, o CCP 1COM, só para deixar bem claro, o CCP 1COM, ele vai ficar com o valor H0C. E o CCP R1L, ele vai ficar com 0, H00, certo? Porque se a gente pega isso dessa maneira, então isso aqui, peraí, na verdade não quero doce, não. Porque se na verdade, essa divisão aqui que eu fiz, na verdade, foi para interpretar a organização de direita para esquerda, né? Mas isso aqui, na verdade, está organizado ao contrário, né? Então, aqui seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1. E 0, 0. Essa seria a organização. Você carrega esse valor. Então, aqui não seria 12, na verdade. Aqui seria um valor diferente. Porque aqui já ficou, ó, 3, né? Então, se eu quero que seja 12, teria que ficar aqui, né? Então, corrigindo isso aqui, ó. O CCP1COM é esse aqui, né? Não, o CCPR1L, né? O CCP1COM é 0C. A ver, deixa eu ver. O CCP1COM é 0C. E o CCPR1L é 00. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Não. Vamos colocar diferente isso aqui. Vamos esquecer isso aqui. Vamos deixar desse jeito, em 3, do jeito que está aqui. Então, mas eu vou carregar desse jeito mesmo, porque vai dar 3 aqui, ó. 3 e aqui 0, né? Só que se a gente analisa tudo isso em conjunto, é o mesmo que 12, né? Que já que eu fiz. Mas eu vou carregar desse jeito, né? Então, vamos deixar assim como está. Voltando então para o MPLAB, né? Voltando lá para o MPLAB, né? Voltando para o MPLAB. Agora sim, voltando para aqui, então, o que a gente sabe? Vamos configurar agora sim no banco 1 o tris-B, já configuramos o tris-B, vamos configurar o Option Reg, que já colocamos um valor para ele pré-definido, que foi qual? 87. Então eu vou colocar aqui 87, uma LW, H87, né? Posteriormente, o que eu vou fazer? Pego esse 87 e mando para onde? Para o Option Hack, né? Lembrando que isso aí foi tudo para quê? Desabilitar pular e configurar o post-scale, o pre-scale, perdão, do timer 1, timer 0, né? Feito isso, agora sim, falamos que o PR2 está também no banco 1 e aí eu vou fazer o quê? Perdão, vou colocar 255, né? O FF, que é a mesma coisa, né? Então posso colocar isso aqui, que é o mesmo que 255, né? E vou colocar aonde? No PR2, né? Foi o que a gente falou, né? Pronto. Com isso aí a gente vai garantir o quê? Um tempo, um período de 4.1 milissegundos, né? Para o período PWM. Já tá, com isso já está configurado. Indo para o banco 0, sabemos que temos que configurar o intcom, né? E o intcom, explicando, voltando aqui, eu configurei como E0, né? Observem aqui. O intcom ficou com E0,
né? Aqui, ó, o int.com ficou como E0, então vou ir aqui, eu vou colocar mov lw e vou colocar h E0 e depois passo ele e mando para onde? Para o int.com, certo? Beleza. O que mais eu vou fazer agora? Configurar o T2.com, que a gente já falou, o valor do T2.com vai ser quanto? H06, né? H06 aqui, ó. Então, eu vou configurar aqui com mov lw h06 e mando para onde? Para o T2.com, certo? Pronto. Que mais? Falamos que iríamos configurar o ccp1.com com 0c, né? Então, h0c e mandamos para o ccp1.com, né? Depois a gente vai configurar o ccp-r1l com 00, então mov lw, vamos configurar com 00 e mandamos para o ccp-r1l, né? E pronto. O que eu quero então? A partir de agora ele já está configurado o meu PWM. Só está faltando o que exatamente? Interagir com ele. De tal maneira que quando eu pressiono o botão, certo? Mas aí tem um detalhe, eu configurei o timer 0, né? Então eu já posso ir aqui e dizer apague o timer 0, né? Quando eu apagar o timer 0, a partir desse momento o timer 0 começa a contar, né? E vou criar um loop infinito com essa estratégia aí que já mostrei anteriormente e pronto. E aí está, o timer 0 está contando. Quando chegue no overflow do timer 0, o que vai acontecer? Ele vai pular para aqui. E é aqui onde eu quero que ele atualize a largura, né? Como é que eu vou atualizar então a largura? Como é que eu vou fazer essa atualização da largura, né? Seria a pergunta, né? Inicialmente a gente sabe, né? Eu vou botar aqui o meu... eu não vou demorar aqui essa parte, que já está quase finalizando, né? Mas, tipo assim, a gente sabe de antemão que para fazer isso é simples observar no int.com, né? Que é o registro de interrupções, né? Que ele tem um flag, uma bandeira, né? Essa bandeira é conhecida como T0IF, né? Aqui, ó, T0IF. Essa bandeira diz o quê? Ela indica, ela é 1 quando o timer 0 tem um overflow e ele deve ser apagado via instrução, né? Então eu tenho que respeitar isso. Então eu vou ir aqui, ó, e vou logo apagar esses pontos e vírgula que eu botei e vou fazer o programinha, né? O programinha seria o quê? Ó, bits file skit s skit set, né, pula se for 1 e diga isso int.com, né, e t0 e f é igual a 1, sim, então pule para a seguinte. Caso não, então go to sair, que é a saída da interrupção, recuperando o contexto, né. Mas caso seja igual a 1, ele pula para onde está o cursor neste momento. E o que eu quero, na verdade? Eu quero que ele vá lá, verifique realmente, né, se eu pressionei o botão. Então, para isso, primeiramente, já sabemos, respeitando o que ele disse, tem que apagar o bit, né? O bit que representou a interrupção, né? Que nesse caso é T, 0 e F. Pronto. Depois vou fazer o quê? Já que eu detetei um overflow, eu tenho que inicializar meu timer outra vez na posição que eu quero. Então, vou colocar clear file timer 0. A mesma coisa que eu fiz anteriormente. Pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó, btfss, que é o bit.files kit set, veja se é 1, de quem? Do botão. Eu botei botão aqui, ó. Cadê botão aqui, ó? Então já está o botão. Então eu boto aqui botão, certo? Ah, então ele entrou aí. Então quer dizer que meu PWM, né? Que meu PWM, perdão, meu timer 0, né? Ele foi configurado dessa maneira, né? Então ele vai fazer o que? Aproximadamente é 255, né? 255 vezes, na verdade ele vai ter 256 contagens, né? Perdão, né? Vezes, né? 256 que é o pré-escalamento, né?
Então, isso dá 65.536, né? Microsegundos, ou mesmo que 65,5 milissegundos, né? Então, ele vai ter, a cada 65,5 milissegundos, né? Ele vai entrar aqui no vetor de interrupções e vai fazer essa pergunta aqui, né? Ah, pressionou o botão? Se sim, perdão, se sim, se não, fica aqui. Se sim, pula para aqui, né? Então, mais uma vez, né? Repetindo, né? Aqui. Se não, vá para aqui. Se sim, então ele fica aqui, certo? Aí o que eu vou querer que ele faça enquanto ele diga não? Se ele diz que não, né? Se não pressionou o botão, eu quero que ele saia, né? Saia e não aconteça nada, né? Porque é evidente, se eu não pressiono o botão, não quero que ele incremente. Então, eu quero que saia da interrupção sem fazer nada. Então, eu vou colocar aqui, go to sair. Caso ele tenha pressionado, vai ir para aqui. Aí eu vou colocar um go to aumentar ou incrementar. Incrementar, né? Aí eu vou colocar aqui um label que seja incrementar, né? Certo? E nesse incrementar, o que eu vou colocar? Eu pedi para ele, certo? Verificar, né? Se o conteúdo do CCPR1L, certo? É idêntico a 255. Por quê? Porque observem com detalhe, quando eu estava fazendo aqui no quadro, que era o que estávamos comentando agora. Esse CCPR1L ele foi inicializado em 0, né? Então, o que significa isso? Significa que ele vai, certo, ir incrementando de 0 até o máximo. Vai chegar um momento em que ele vai ser igual ao máximo valor que é aqui em 255. Volto para aqui melhor para o quadro. Eu vou trazer de novo para o quadro só para fechar essa explicação aí, tá? Que eu acho importante. Certo? E é o seguinte, ó. Enquanto ele esteja em CCPR1 ele esteja em 0, o que eu quero verificar? Então, eu tenho que verificar o seguinte. Basicamente, é o seguinte aqui, ó. Eu tenho, certo? A maneira de diagrama de fluxo. Eu tenho CCPR1L, certo? CCPR1L igual a 0, 0, né? Em hexadecimal, certo? Pronto. Aí o que eu vou fazer então no final? Eu vou ir lá e verificar se, né? Eu vou fazer um condicional e vou verificar se ele, na verdade eu vou colocar aqui CCPR1L igual a 255, se sim e se não. Se sim significa o que, em outras palavras? Significa que ele de alguma maneira chegou ao máximo valor. E ele no final significa que você atingiu o máximo de largura de pulso, né? Então o CCPR1L no final vai representar o que para você? Vai terminar representando o máximo valor possível, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui no final é transformar nosso, digamos assim, transformar nosso sistema, né? De tal maneira que esse condicional seja implementado apenas com os bits os fornecidos pelo CCPR1L, né? E alguns outros registros típicos da memória de dados que podem fornecer essa informação aqui, se é igual ou não. Como é que a gente faz isso? A gente vai implementar isso em uma técnica bem simples, né? Mas antes disso, eu queria conferir com você o seguinte. Eu quero que se eles são iguais, né? Se ele é igual, né? Então, se ele é igual, eu quero que ele saia da interrupção. Então, se sim, ele sai, sair da interrupção, né? E se não, eu quero que ele apenas
volte, né? Não, não volte não, não quero que ele volte. Aliás, eu quero que ele simplesmente venha aqui e incremente. Incremente quem? Ah, eu quero que ele faça o seguinte, em outras palavras. Eu quero que ele incremente, certo? Incremente C, C, P, R, 1, L. Incremente em uma unidade. Quando ele incrementa, aí sim pode sair, digamos assim, da interrupção, né? Então, digamos que isso que está aqui se repite, né? Sai da interrupção. Então, ele começa aqui em zero. Eu quero que ele entre lá e pergunte e bote ele. Na verdade, quero que ele não. Ele está inicializado em zero. Quando ele entra na interrupção, eu quero que ele faça isso, né? Eu quero que ele pergunte isso aqui. Na verdade, para ter uma melhor compreensão, eu quero que ele, quando entre na interrupção, ele já entre perguntando isso, se é igual a 255, né? Quando ele entra na interrupção, não, quando ele entra naquela função incrementar, né? Isso aqui é a função incrementar, né? Quero que quando ele entre na função incrementar, ele me forneça dados suficientes para saber se o meu sistema se meu sistema ou se o meu registro ele chegou no máximo. Então aqui é como entrou na incrementar, início, né? Início do incremento. Então ele entra e pergunta. E a depender disso, beleza. Agora, a depender disso, ele sai da interrupção ou ele incrementa e sai na interrupção. Agora, como se implementa esse negócio aí de comparar? Então tem uma estrutura bem simples. Imagine que você tem dois. Vou fazer um exemplo aqui rápido, né? Imagine que eu tenho 1001 e eu quero que esse número seja incrementado bit um a um, certo? De unidade em unidade, certo? Até ele chegar no máximo. Qual é o máximo valor? É 1 e 1, certo? Como é que eu sei que ele é igual? Esse número é igual se eu faço, então, a técnica da porta XOR, né? Bit a bit, ou OR exclusiva. A mesma coisa que OR exclusiva. Ou seja, essa operação aqui, né? Se eu faço 1, 0, 0 e 1, comparo o máximo com o valor atual. Esse aqui é o valor atual, né? Se eu comparo o valor atual por meio de uma XOR, né? Com o valor máximo, isso aqui vai dar que 0, 1, 1 e 0. É igual? Não, por quê? Porque todos os bits deram exatamente, deram números, tipo assim, deu 0 e 1. Agora imagine se eu pego 1 e depois de todas as contagens eu atingi a meta 1 e 1. Se eu faço um XOR disso aí, eu vou ter 0, 0, 0, 0. De que me serve isso aqui? Tem um registro chamado status, né? Status, e tem um bit dentro dele que é o bit sec. Ele é um bit que é igual a 1 quando todo o resultado é 0. Em outras palavras, isso aqui, essa pergunta CCPR1L é igual a 255, é o mesmo que perguntar se status bit C é igual a quê? A 1. Se ele for igual a 1, então é porque ele, né, é igual, né? É igual, né? A 255 é igual a CCPR1L, ou seja, que eu cheguei no máximo. Então, o que eu tenho que fazer no final? Eu tenho que fazer uma XOR entre, entre o que eu tenho dentro do CCPR1L com 255. Faço uma XOR, né? Entre essas duas coisas. O resultado que eu vou analisar é isso aqui, exatamente esse bit aqui. Se ele for igual a 1, então o que significa? Que sim, que são iguais, né? Então, sai da interrupção. Se não, se isso aqui for igual a 0, significa que não são iguais. Então, incrementa e sai da interrupção. Até ele outra voltar na interrupção e verificar o status do botão. Cada vez que o status do botão seja 1, ele vai entrar nessa função e vai incrementar. E um dia você vai terminar chegando no máximo, né? Então, vamos ver isso aqui, né? Então, vamos agora sim, vamos lá para novamente para o MPLAB, né? E aqui então temos o que então? Eu vou vir aqui, né? A ver, cadê? Então tá, estamos aqui, né? Na função incrementar, vou utilizar o mesmo diagrama que utilizei lá no fluxograma. E vou fazer o quê? Ó, eu vou ter que comparar, certo? Certo? Vou ter que comparar, né?
eu vou ter que comparar o CCP R1L constantemente nesse momento que ele entra na função incrementar com quem? Com 255. Então eu vou fazer o seguinte, ó, mov LW, né? E vou colocar aqui decimal 255, né? Eu quero carregar o 255 no registro de trabalho e depois eu faço o quê? Uma XOR do que eu tenho em W, registro de trabalho, com um registro específico. Qual registro? O CCP R1L. E o resultado disso eu vou salvar aonde, gente? Eu vou salvar em que parte, né? Essa seria a questão. No registro de trabalho. Isso aqui é importante, por quê? Porque o status, ele só avalia o resultado que você tem no registro de trabalho. Ele não vai avaliar nenhum outro registro. Então, por isso eu faço, digamos assim, como a tendenciosidade. Eu sou tendencioso e coloco ele já logo no W. Para quê? Para depois eu fazer essa pergunta aqui. Bittext file skid clear. Se eles são de quem? De quem estou falando aqui? Status, né? C. Isso aqui, em outras palavras, é o mesmo que esse condicional. Isso aqui vai manter o resultado da XOR, né, dentro de W. E o status, ele sempre tem uns bits de estado, né? Status, estado, né? E esses bits são 0, que é Z, esse que estamos vendo aí. Mas temos também carry, C, a letra C de casa, né? Temos o CR, que é o carry no primeiro nibble, no bit mais significativo do primeiro nibble, né? E aí por aí vai, né? Temos vários bits lá, né? Então você pode utilizar ele à vontade, né? Então aqui eu estou utilizando uma técnica que basicamente é essa, né? Tipo assim, ó. Eu peguei o status, estou perguntando se ele é 1. Por que estou perguntando lá então se é 0? Porque se ele for 0, isso significa que ele pula, né? Se ele for diferente de 0, seja 1, então ele vai para aqui. O que eu estou querendo dizer aqui? É como se eu tivesse invertido lá, né? Em outras palavras, vamos fazer assim. Ó. Oh, meu Deus. Aqui. Verifique se é 1. Se é 1, significa o quê? Significa que ele, né? Vamos lá, aqui, ó. Se for 1, significa que eles são iguais, né? Então, ele tem que sair da interrupção. Então, eu vou colocar aqui go to sair. Caso ele, ó, seja 0, é porque ele não é verdade? Então, ele vai ter que fazer o quê? Incrementar um registro. E incrementar, né, de acordo com o que está lá, isso incrementa em 1. Essa instrução é essa aqui, ó, inc f, incrementa increment file. Qual é o file, o registro que ele vai usar? O CCP R1L. E incrementa nele mesmo e salva nele mesmo, né? Então eu vou botar F. Só que aí desse jeito ele incrementa e depois sai. Se ele for igual a 1, ele sai. Então dessa maneira tudo bem. Só que ele sai, para sair já está aqui, né? Então pronto, né? Não tem muita ciência aqui não, né? Basicamente esse é o projeto, digamos assim, a ideia, né, do meu, desse algoritmo que eu estou mostrando para vocês hoje, né? E utilizei a XOR para fazer uma comparação, ou seja, essa igualdade foi feita com que? Com XOR, já que eu não tenho como dizer quando um registro é igual a outro. Não tem uma instrução que faça isso. Aqui toca fazer bit a bit. Então, como eu botei XOR, dessa maneira eu consigo verificar quando são iguais, né? Quando a gente começar a programar na linguagem C, a gente vai desmontar a linguagem em C em Assembly. Vocês vão ver que uma igualdade se faz mais ou menos desse jeito. É a tradução em Assembly para esse tipo de microcontroladores. Bom, feito isso, agora só vou passar a compilar. Eu acho que já posso compilar. Sim, vamos ver. Tá faltando o que aqui? Já compilei aqui. Acho que já está pronto, né? Então vamos lá, né? Então vamos para o processo de compilação aqui. Evidentemente está errado porque, gente, porque eu não adicionei aqui. Eu vou adicionar. Compilo agora sim, certo? Tá absoluto. Vamos fechar aqui algumas coisas que já não são. Não, isso aqui não. Cadê? É isso aqui. Então pronto, gente.
É, já está pronto. Vamos aqui no Proteus. Eu vou só atualizar aqui nessa pasta. Ok. Pronto. A gente vem aqui, dá um play. E espero que apareça aqui agora. Aí, ó. Pressionei uma vez. Pressionei outra. Foi aumentando. Foi aumentando. Foi aumentando. E aí, eu espero que vocês estejam vendo, né? Na verdade, é uma aplicação bem interessante, empolgante para alguns, né? Que devem estar trabalhando com alguma coisa de controle, motores, né? Controle de acionamento de motores, né? E alguns que trabalham com robótica, né? Que querem fazer alguma aplicação com, tipo assim, variar a velocidade do motor, né? Então, isso aqui é interessante. Isso aqui já é como, digamos, a entrada de controle, né? De um motor, né? Então, aí vocês veem que eu vou modificando, né? Ó, o tempo que eu demoro em pressionar já passaram os 65,5 milissegundos do timer zero. Então, essa é como uma estratégia. A outra seria o quê? Utilize a interrupção externa. Só que ao invés de você estar verificando o bit T0 e F da interrupção por overflow do timer zero, você vai verificar aquele bit T0, não, esqueci o nome agora. É, esse aqui, ó. Aqui, ó. Int F, perdão. Int F. Ao invés de estar analisando o T0 e F, analisaria o int F. Só muda isso. Só muda isso. Entendeu? Já não precisaria do timer zero, né? E provavelmente o option reg já não seria 87, sino 80, né? E fica diferente, mas aí, em essência o problema é o mesmo, né? Observem que aqui, ó. Tô usando... E aí, ó. Eu estou pressionando e ele vai aumentando, né? Até que um dia o CCPR1L cheguei em 255. Ou seja que, ó, tudo essas... Se eu deixar isso aqui pressionado, ou como ele vai mudando sozinho. Claro, porque a cada 65,5 milissegundos ele entra e encontra o botão pressionado. Então, estou aumentando, o que vocês estão vendo aí é um aumento, certo? Gradativo a cada 65,5, né? Ah, e como é que eu faço para eu pressionar um outro botão que faça o contrário? Diminuir, né? Eu mesmo, ao invés de usar a interrupção, faço uma outra, né? Só que eu vou colocar um outro botão. Aí você vai verificar o botão. Tá, beleza, incrementa. Mas se eu pressionar um outro botão, eu quero colocar aqui um BTFSS, botão decrementar, e colocar uma outra função, decrementar. Só que ao invés de colocar inc, você coloca dec, né? Vejamos aqui na instrução, como se diz, no ISA, né, do micro. Aí vocês veem aqui, ó, tem inc, que é o de incrementar, e tem decf, decrementa. É a mesma coisa, não tem muita ciência. Deixo isso aí como estimulante para que vocês continuem, mas basicamente esse exercício que já vou deixar lá no Schoology, vocês vão pegar e podem fazer essa modificação, acrescente mais um botão para que ele recue, ou seja, esse botão se encarrega aqui de aumentar, né? Então vou dar um para aqui, pá, vou reiniciar de novo, e aqui, ó, eu dou um play, né, pá, ó, deixo o sujeito por um tempo e a largura vai aumentando, né? Pronto. Vou parar aqui, pá. Agora eu queria outro botão, só que quando eu pressiono eu quero que ele faça o que? O contrário. Ele encurte, né? Essa largura, né? Diminua a largura, né? E aí é simples, né? Vocês têm como, já com o que vimos aqui, já vocês acham que já tem a estrutura, a lógica e programação para isso, para vocês fazerem outro botão, né? Seria como uma motivação aí para vocês. Bom, gente, essa era a aula de hoje. Já fizemos vários exercícios no dia de hoje, espero que vocês tenham entendido e já na próxima aula, da próxima terça-feira, né, que será encontro síncrono, espero que nos vejamos de novo. Qualquer dúvida, estudem e me perguntam, tá bom? Até mais.